Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: o que a Bíblia diz sobre ganância? Ganância. O que as Escrituras falam a respeito? Mas antes que eu comece a falar, se você não conhece este canal, já entra, se inscreva e eu desde já agradeço. Toca no sininho de notificações para que essa plataforma esteja lembrando você dos próximos vídeos. Já são mais de 400 prontos de A a Z, e aí você pode escolher o assunto que interessar, ok? Vamos juntos? O que a Bíblia diz sobre ganância? É algo interessante, recorrente, algo atual e sempre existiu essa questão. Tanto é que ela nos traz uma referência bíblica. Vamos lá. A ganância é um desejo forte e egoísta de ter mais de alguma coisa, de ter muito mais do que aquilo que é necessário. Já quero deixar aqui bem claro que é para a gente já matando a cobra e mostrando o pau. Geralmente, normalmente, ele está relacionado diretamente a dinheiro ou poder. A ganância, esse desejo forte, essa concupiscência, está relacionado a dinheiro e poder. Há muitas divertências ou há muita divertência sobre esse assunto, mas na Bíblia ela nos dá aqui algo que nós podemos ter uma compreensão melhor sobre ganância ou poder, tá? Então, qual é essa advertência que a Bíblia nos concede aí sobre esse assunto? O que nos dá sobre o anseio de ter muito mais? Bom, Jesus advertiu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, ganância, desejo forte, concupiscência. Desculpa. Então, logo aqui, nós vamos entendendo que em Lucas 12:15 já está falando sobre essas questões dos bens que nós possuímos, tá? Diz assim, abre aspas: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. É uma advertência bíblica, né, gente? Está muito claro sobre esse cuidado. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra tradução diz, não podeis servir a Deus e a Mamon, que é um deus desse século, ou a personificação do sistema maligno, tá certo? Então, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, aqui já está traduzido, não podeis servir a Deus, a Jesus e ao dinheiro. Então, como assim então? Como ficar mais claro? Então lá, Mateus 16:9, 24, parte B. Mateus 6, 19 a 24, parte B. 19 e 24, a parte B, tá? Então, como é que eu posso trazer para você ou para mim hoje alguma coisa que pudesse trazer uma resposta que fosse coerente? Então, bora lá. Então, segundo a Coríntios 8:9, e não teve onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20, nem Jesus buscou o poder. Então, essas passagens estão dizendo a respeito disso, de como era a vida de Jesus e dos apóstolos, e traz uma referência desse cuidado, desse desejo forte, dessa ganância, dessa concupiscência, desse anseio de ter muito, muito mais, de ser algo, de ter poder, tá certo? Então, bastante cuidado, precisamos ter bastante cuidado para a gente não cair nessa, tá bom? Então, podemos ver aí como devemos nos portar. Então, nem Jesus buscou esse poder, em vez disso ele instruiu, ele trouxe uma instrução. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, ter poder, riqueza, entre vós, será esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo, está dizendo aqui, que o próprio Jesus não veio para ser servido. O próprio Jesus, o Filho de Deus, na sua humanidade, ele podia muito bem requerer alguma coisa. Ora, se ele é o Filho de Deus encarnado, ele podia muito bem, eu sou o cara, eu sou o Filho de Deus,
e aqui é comigo e eu que mando. Não, ele não disse isso em nenhum momento. Você pode observar que ele não disse isso em nenhum momento nas Escrituras. Então, pois o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Marcos 10, 43 a 45. A ganância e o desejo de riquezas são armadilhas que trazem ruína e destruição. Ruína e destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E os cristãos são advertidos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Veja aí 1 Timóteo 6, 9, 10, 17 e 18. A cobiça, ou ter um desejo excessivo, ou essa concupiscência forte, gananciosa, por mais, é idolatria. Então, quando as pessoas, às vezes os próprios crentes aí, os crentes denominacionais, ou qualquer coisa parecida, né, olha para os irmãos católicos que dizem que eles são idólatras. Realmente eles são idólatras. É um outro tipo de idolatria. Diferente da protestante. Diferente no sentido só de ser a coisa. Mas a idolatria continua a mesma. Essa idolatria ela pode estar no nosso coração por qualquer outra coisa que tome mais tempo ou lugar de Deus. Não é só lugar de culto e adoração, não. Lugar de todas as coisas, lugar de primazia. Quando eu desejo e quero algo muito mais do que Deus. Quando eu quero isso, independente do que Deus tem para mim. Então isso é uma idolatria, sim, passa a ser idolatria. A Bíblia fala sobre isso. Então é muito mais, então chega a ser idolatria. Efésios 5:5 diz: Sabei, pois isto, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. É sério? Claro que sim. A advertência aqui é de céu e inferno, tá? Então, o princípio a ser lembrado está contido em Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, o básico, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Assim diz o Senhor. Então, por que eu tenho que ficar me preocupando em ter poder, riqueza e glória? Isso é para Deus, isso ele já tem, isso ele já é, tá? Então, é o amor do dinheiro e não o dinheiro em si que é o problema. É o amor ao dinheiro. O dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro, tá certo? Então, essa questão aí é pecado. Quando eu amo muito mais o dinheiro que qualquer outra coisa, isso atrapalha a minha vida de adoração a Deus. Jesus disse que era muito difícil que os ricos entrassem no reino de Deus. Quando o jovem rico perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus lhe disse que vendesse todas as suas posses. Era um jovem muito rico. Se você continuar lendo o contexto, diz que era um jovem muito rico. E desse esse dinheiro aos pobres. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Você tá me entendendo aqui? Está conseguindo ligar uma coisa com outra? Está conseguindo entender a mensagem? Então, Mateus 19, 16 ao 22, você pode estar lendo sobre essa passagem. Ao instruí-lo, abrir a mão com relação ao dinheiro, então Jesus apontou o principal problema daquele jovem. Era o dinheiro, era a ganância, era o amor ao dinheiro, tá certo? O homem não pode seguir a Cristo porque estava seguindo o dinheiro. Seu amor por este mundo interferiu em seu amor por Deus. Então não dá para amar os dois. Você tem que amar um ou amar o outro. Porque um você vai amar e o outro você vai ter que virar as costas. É bem assim, tá? Então, aqui, a ganância se recusa a ficar satisfeita. Uma pessoa gananciosa, ela nunca estará satisfeita. Mais frequentemente do que não, quanto mais sim tem, muito mais sim quer. Então, essas posses das coisas materiais, elas estão ligadas à vida terrena e não tem nada a ver com a vida eterna. A vida eterna é uma coisa, a vida eterna tem a ver com os céus. A vida do reino terreno tem a ver com a terra, tão somente esse reino. Somente as coisas dessa vida.
acabou, morreu, se tiver sem salvação, piorou, né? Então vamos lá, em Lucas 12, 13 a 21, ilustra bem esse ponto. Mais uma vez, o dinheiro e a riqueza não é o problema é a atitude em relação a isso. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, quando desejamos muito mais, esse desejo insaciável por mais coisas deste mundo, isso significa que nós estamos virando as costas para Deus. Porque você não vai ter tempo para Deus. Não vai ter tempo, não adianta. Você vai ter tempo para as coisas deste mundo, tá certo? Então merece aí toda a atenção. Então não dá para servir, porque a um você vai desperdiçar o tempo e a outro você vai dedicar todo o tempo. Os ricos fazem isso. Provérbios 23, 4, dá uma olhadinha lá. O desejo do nosso coração deve ser armazenar riquezas no céu e não se preocupar com o que comer e que viver e que vestir aqui na terra, pois devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas básicas nos seriam por acréscimo. Mateus 6, 25 ao 34. Então, se você tem aonde dormir, o que comer, o que se vestir, se você tem um teto, o que se vestir e o seu alimento, então estejais satisfeito, estejais contentes com isso. Se Deus te der a mais, se Deus te favorecer nesse sentido, por causa de um plano, de alguma coisa que Ele tem a respeito de você com relação à sua vida, tudo bem. Senão, não adianta, meu querido. Não caia nessa. Então, você crente, você cristão que professa a fé, você que crê que é salvo em Cristo. Agora, se você não é salvo em Cristo, é apenas um cristão de domingo, aquele esquentador de banco que frequenta um clube, então pode continuar fazendo e pode continuar vivendo a sua vida. Tá tudo beleza, porque você já está do jeito que o diabo gosta. Então, assim, do jeito que Deus gosta e quer, então você vai ter que abrir mão dessas coisas e, mesmo tendo e obtendo, faça isso com moderação, sempre sendo uma pessoa altruísta, sendo uma pessoa que deseja ter alguma coisa para servir outras e não para um desejo egoísta tão somente seu, tá bom? Deus abençoe a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Eu já tenho no canal sobre esse assunto uns 4 ou 5 vídeos. Você entrando e se inscrevendo, você vai conhecer melhor sobre esse trabalho, ok? Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Shalom, shalom, Adonai. E até um próximo vídeo.